Bom, gente, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Fernando Nogueira, sou coordenador de projetos de inovação pública na Secretaria de Inovação e Tecnologia aqui da Prefeitura e dou as boas-vindas a todos para a última edição do Diálogos Smith desse ano. Como talvez alguns de vocês saibam, esse é um evento que a gente faz mensalmente para trazer temas, tópicos ligados à inovação, inovação na gestão pública e dialogar, né, entre diferentes setores, seja aqui, gente de várias secretarias, pessoas de várias secretarias, mas também dialogar com outros entes federativos, com a academia, com a sociedade civil, e é uma satisfação muito grande a gente estar com casa tão cheia para o último Diálogos do ano, né? Além do mais, pela relevância do tema que a gente vai discutir aqui hoje. Então, para a gente começar, eu queria, como sempre, agradecer muito ao Mobilab pelo espaço e pela parceria. E lembrando até que a gente está atualmente na SPTech Week durante essa semana. Esse evento faz parte, está tendo uma série de eventos e a gente vai ter à tarde um evento muito interessante. Quem depois tiver interesse em voltar, a gente vai ter um evento muito interessante aqui no Mobilab para discutir regulamentação de novas formas de mobilidade, em especial, né, esses patinetes elétricos e vários modais desse tipo. Tá bom? Então já fica o convite, depois quem tiver interesse pode falar com o Rafael, que está ali ajudando a gente com o evento. Às 17 horas, como lembrou o secretário. E agora, sem mais delongas, então, eu queria passar a palavra para o secretário, que vai fazer algumas palavras de aberturas, e depois a gente vai conversar com a Flávia e com a Caroline, mas daí eu apresento daqui a pouquinho. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Bom, é uma pena que é o último evento do ano. Vamos fazer no ano que vem 2 por mês, Fernando? O que você acha? A Mari já caiu da cadeira ali. Bom, mas bom dia a todos e a todas. Eu fico muito feliz também com a casa cheia. Queria agradecer muito, primeiro, a equipe do Fernando, que se desdobra em 1000. Parabéns para toda a tua equipe. Queria agradecer muito a Dani e o Rafa também, que também se desdobram aqui do Mobilab. É um trabalho muito legal. Queria também agradecer a toda a equipe da Smith, que é uma equipe pequena, mas barulhenta, né? A gente dá trabalho. Então é muito legal, então tem bastante gente aqui também da Prefeitura. Queria agradecer aos nossos palestrantes, né? Flávia, Caroline, um prazer grande estar com vocês aqui, é muito legal. Esse é qual, Fernando? É o 18º encontro. A gente tem feito encontros e o público está crescendo. Daqui a pouco a gente vai ter que aumentar aqui, porque está muito legal. E é muito interessante o debate de hoje. Eu vou ser muito breve, mas dizer que a gente poder conversar, e as nossas especialistas vão contar um pouco mais, sobre a questão de ciências comportamentais na área pública, é algo que é meio embrionário, né? A gente estava conversando um pouquinho, mas que eu acho que a gente precisa desenvolver, fazer pilotos, e a gente já está começando a trabalhar nisso, né? Aliás, a equipe, o Vitor também, o Vitor não está aqui, né? Mas está em Brasília. Está no outro evento em Brasília, mas a equipe do Vitor também dá os parabéns. A gente está fazendo uma iniciativa, não sei nem se vocês sabem, né, por meio do nosso 011 Lab, que também está trabalhando bastante, e junto com a Secretaria da Fazenda, que é a ideia da modificação da carta de cobrança de dívida, né? Revisar essa carta, simplificando a linguagem. Aliás, queria só contar um episódio. Eu fui presidente do Detran por 5 anos, já faz um tempo, e juro que não era para multar mais vocês, mas em todo caso, a gente começou a simplificar muita coisa no Detran, a informatizar, e uma das coisas que mais, vou ser sincero, me enchia o saco no Detran é receber aquela carta, quando a gente tem multa, dizendo 10 mil informações na carta, estava falando aqui com a Flávia, e a gente acaba não sabendo o que fazer, né? Porque é tanta informação, é tão complexo a coisa, que é isso que é um dos pontos que a gente quer ver com a carta da Secretaria da Fazenda, de cobrança de dívida. Como a gente pode simplificar? Como a gente pode ir ao ponto direto? Aliás, informação na área pública é uma das coisas mais complicadas da gente ter. Muitas vezes mais complicado do que executar o serviço, as pessoas não sabem onde ir, com quem falar, como resolver, e a gente precisa, de fato, simplificar e democratizar o acesso à informação. Eu acho cada vez mais que democratizar o acesso à informação é democratizar o poder, tá certo? Quanto mais as pessoas, o cidadão sabe, né, onde ir, como resolver seus problemas, mais ele consegue brigar pelos seus direitos.
E é isso que a gente quer fazer aqui também na prefeitura, e usando algumas experiências, né? Tipo, pague seus impostos, ajude a melhorar a vida, por exemplo, das escolas, né? Isso é cidadania. Ou pague os seus impostos e ganhe desconto, né? São incentivos. Ou pague seus impostos se não quiser ser multado. Enfim, né? São coisas como essas que a gente quer fazer aqui, testando a eficiência de cada frase e em grupos diferentes e avaliando qual dá mais resultado. Então, a gente poder usar ciências comportamentais aqui na prefeitura e ir testando, eu acho que é algo importantíssimo, e por isso que o dia de hoje, né, e a palestra de hoje é muito importante, e a gente quer mais palestras como essa. Se vocês tiverem sugestões para o ano que vem de novos temas, a gente está super aberto, né, Fernando, a isso, e a gente quer trabalhar muito em conjunto, né, com os servidores e não servidores que possam estar se utilizando desse espaço de coworking justamente para isso, para a gente ter diálogos, né? Eu acredito que a gente está num momento que quanto mais a gente poder exercer diálogo na nossa sociedade, melhor para a gente achar boas soluções para o poder público, mas principalmente para a população de São Paulo. Super obrigado pela presença. Eu vou ter que sair um pouco mais cedo, mas tenho certeza que depois vou ver lá em vídeo o que vocês vão falar. Obrigado a todos por estarem aqui. Obrigado, Daniel. Então, agora, sem mais delongas, a gente vai passar... Primeiro, a gente vai ter uma fala da Flávia, que é pesquisadora, professora, e tem conduzido já um laboratório, cursos sobre o tema, e vai contar para a gente, vai ajudar a gente a entender um pouco mais o que é essa ideia de ciências comportamentais para ajudar a influenciar o comportamento das pessoas, e depois a gente vai seguir com a Caroline para conhecer um exemplo prático da aplicação disso, já aqui no Brasil, por meio do Ministério de Desenvolvimento Social. Tá bom? Então, de 15 a 20 minutos com cada uma, e depois a gente abre para debate e conversa com a plateia. Obrigada. Obrigada. Obrigada, pessoal. Bom dia. É um grande prazer estar aqui. Eu queria agradecer realmente à prefeitura, né, o CIMIT. Assim, para mim é mais que um prazer, é um momento muito especial, né, porque a gente tem aí um pouquinho falado dessa parte que está lá fora desenvolvida, uma parte mais teórica de ciências comportamentais. A gente acredita muito que pode fazer diferença na vida do cidadão, mas a economia comportamental não é nada sem experimentos, né? Então, a gente saber que têm sido tocados experimentos, essa mente, na verdade, tocar e fazer mais, é realmente uma felicidade para todos os pesquisadores nessa área. Então, estamos muito felizes de estar aqui falando, ao mesmo tempo que tem coisas práticas acontecendo e tudo está se movendo um pouco mais. Então, queria falar para vocês por que, primeiro, a economia comportamental. Né? Eu tenho uma trajetória que eu vim da área privada, comecei a estudar um pouco comportamento humano, várias coisas me chamaram a atenção e fui fazer um mestrado. E aí, quando eu cheguei no mestrado, na verdade, eu não tinha ideia de tudo que abrangia a economia comportamental. E eu aprendi muito também depois que eu voltei no Brasil. Porque o que acontece? A economia comportamental, em alguns momentos, a gente olha e fala assim, poxa, será que não é mais do mesmo? Será que eu não estou fazendo isso no meu dia a dia? E a ideia aqui é mostrar um pouco para vocês o que é essa área e trazer um pouco, será que é uma nova perspectiva? Eu acredito muito na prática que ela traz insights práticos e realmente faz a diferença na nossa vida. Né? E eu acho que o papel de vocês aí como agentes públicos, né, e pessoas que estão preocupando com o cidadão é muito importante quando coloca em prática esses insights. Então, o primeiro ponto é que ela estuda os motores de decisão das pessoas e das organizações. Então, mais que isso, ela testa. Então, para alguns mercados, algo vai funcionar perfeitamente bem, ou para a área privada, terceiro setor, na área pública. Para o Detran, ou para a área de inovação, para a área de impostos ou não. Então, o mais importante é a gente busca tentar, testar e mensurar isso. A ideia é você identificar desvios sistemáticos, então a gente começa a ver alguns padrões de comportamento. E esses padrões são tão fortes que culturalmente eles se repetem, é muito do ser humano. E aí ajuda a gente a perceber que não é uma coisa muito específica, né? Não tem aquela ideia psicológica muito única, ela é um padrão. E é um desvio tão forte que se a gente usa, às vezes, para cometer decisões erradas, como é que a gente não usa hoje em dia para melhorar a vida do cidadão? Ela oferece novas formas de pesquisa,
né, que é muito importante. Então, vocês ouviram falar aí um pouquinho dos experimentos, eu vou falar um pouco disso. Então, a ideia é que a gente possa fazer experimentos de laboratório, experimentos de campo, neurociência, para você testar um pouco essas dinâmicas. E acho que o último ponto, a gente, assim, quem trabalha nessa área tem pensado muito nesse assunto, acho que tem visto cada vez mais, ela incentiva a cultura de criar, testar, errar, retestar e aprender. E aí parece muito lógico isso, mas, primeira coisa, é muito difícil nas organizações. Eu imagino que o desafio de vocês na prefeitura é maior ainda. Eu lembro, há 3 anos atrás, a gente estava numa discussão na FGV, da parte até regulatória de implementar no governo, nas áreas públicas, os experimentos, né? Então, assim, essa cultura, e você vê essas experiências lá fora, que eu acho que aí já é uma vantagem que a gente tem, ou seja, muita coisa legal foi implementada lá fora, teve uma força grande, então a gente tem, talvez, não um caminho menos difícil, mas um caminho, uma facilidade por você mostrar resultados, né? Mas ela incentiva essa área de criar, testar e aprender. E aí a gente começa a ver que as nossas decisões são influenciadas por diversos fatores e eles podem ser generalizáveis, né? Então, tem alguns padrões que se repetem. Então, por que essa área tem ganhado espaço? Primeira coisa, a ideia é a gente ver quais fatores, como e quanto esses fatores econômicos, mas também sociais, psicológicos, afetam uma decisão. Quanto pequenos detalhes afetam uma tomada de decisão simples no nosso dia a dia. E a ideia é que o ser humano é fantástico, né? A gente sabe que a gente cria vacinas, a gente faz, a parte de tecnologia avança cada vez mais, mas a gente tem 2 questões. Uma questão é que aqui, né, a gente tem um time comemorando, e a ideia é que a gente tem aqui uma outra pessoa. E a gente tem uma visão de uma mesma cena que provoca uma reação completamente diferente numa pessoa do mesmo time. Então, caramba, que desafio! Mas será que esse é o padrão ou esse é o padrão nessa definição? Então, a gente não tem uma resposta, né, uma bala de prata para tudo. E aí, o que acontece? O que a gente tem visto por meio de experimentos, evidências, que é o forte aí dessa área? Que os seres humanos são criaturas de intuição, não são máquinas de calcular. Então, mesmo às vezes, você vendo o benefício, vê que você vai ganhar mais virando para a esquerda, você vai virar para a direita. Além disso, você tem a parte de hábitos. Então, mesmo quando você tem uma intenção de mudar, é muito difícil. Acho que quem aqui não viveu ainda, né? Ou seja, acordar de manhã, o executivo, poxa, eu vou malhar de manhã. Decidiu à noite, quando chega a hora H, falhou, né? A parte de finanças, a mesma coisa. Então, existe uma questão de hábitos e experiências pessoais. Outro ponto muito importante dessa área é que a gente começa a ver que a gente tem regras simplificadoras, que a gente chama assim, de forma de heurísticas. Então, a nossa decisão, se a gente fosse parar para pensar em tudo que a gente toma de decisão, primeiro a gente não sairia de casa. Mas a gente começa a ver uns padrões de onde a mente leva a gente no momento de uma decisão. E a gente tem que usar isso, porque, na verdade, quando a gente para e pergunta para uma pessoa o que você faria nesse caso, ela vai te falar uma coisa muito diferente do que quando ela usar uma heurística e um atalho. Então, na prática, ela vai fazer algo provavelmente muito diferente do que ela falou para você que faria. A gente tem conflito de curto e longo prazo, e muitos estudos nessa área, e a gente é influenciado pelo outro. Mas, mais que isso, a gente tem uma ideia de que a influência pelo outro, às vezes, é assim, eu quero o tênis do Neymar, ou eu quero aspirar, né, a parte mais aspiracional de uma situação. Mas muita questão é que a gente é influenciado pelo ego e como a gente se vê também. Isso impacta todas as nossas decisões, né? E qual que é a diferença, né? Seus estudos trazem evidências empíricas que a gente é muito menos racional, consciente do que a gente gostaria de imaginar. E aí a gente começa a ver aí que a gente faz escolha e a gente comete alguns desvios sistemáticos, mas principalmente alguns erros sistemáticos. Não quer dizer que você, sabendo esses erros, você vai, digo por experiência própria, que você vai, de repente, melhorar o comportamento e tudo vai mudar. Mas você consegue ter mais consciência, às vezes, se não antes, depois daquilo, e consegue traçar estratégias mais efetivas para isso. Tem um exemplo clássico. Eu gosto de falar muito pela parte experimental, acho que alguns que têm lido aí sobre nudge e economia comportamental já devem ter visto, que foi um experimento feito no aeroporto de Amsterdã. Então, qual que era o desafio? Tinha um gerente, que ele tinha um grande desafio de reduzir os custos de limpeza do banheiro do aeroporto, né? O que acontece? O aeroporto, hoje em dia, quem já foi no aeroporto sabe que é praticamente rodoviária, né? Vocês têm, hoje em dia, low cost, o fluxo de pessoas é gigantesco.
E aí ele tinha esse desafio, porque cresceu muito o custo de limpeza. E o que eles fizeram? Eles testaram algumas soluções. Eles testaram colocando Colabore, mantenha um banheiro limpo na parede, em vários lugares estratégicos. Eles testaram, e pouca gente conhece esse aqui no vaso, que é meu objetivo é manter esse vaso limpo. Seu objetivo é ajudar, né, uma forma um pouco diferente para chamar a atenção, mas eles testaram também essa solução. E eu não sei quem não conhece, se consegue identificar. Vocês conseguem identificar o que é? A mosquinha, né? A mosquinha no mictório. Então, o que acontece? Você tem uma mosquinha, que é um adesivo com custo muito barato, né, colado ali. Tem várias questões metodológicas aqui, mas, principalmente, a ideia que ela traz é por que vocês acham que reduziu aqui o custo de limpeza desse aeroporto? Então, vocês têm alguma hipótese? Mirar. Isso, assim, não só os homens, como as esposas, namoradas, né? Experiências próprias. Eu não sei onde é que vende a mosquinha aqui no Brasil ainda. Mais alguma teoria? Alguma questão? O que vocês acham? O que acontece? Tanto em políticas públicas como na área privada, esse aqui é um exemplo, principalmente, de como a gente consegue achar uma mosquinha. Por quê? Você tem um resultado, né? Então, pequenas intervenções, grandes resultados. Eles dizem que a sujeira diminuiu em 80%. E a gente vai falar um pouquinho as dificuldades de você mensurar a evidência, você acreditar nos números também que aparecem. E a gente teve, aí eles falam de 20% de redução nos custos. E por que esse exemplo acaba sendo muito icônico quando a gente vai colocar na prática? Porque a gente tem a ideia de nudges, que é muito importante na área pública, mas a gente quer, de certa forma, achar essa mosquinha. Por que acontece? A mosquinha ela é instintiva, rápida, você não precisa pensar, é emocional, é o quê? Inerente ao ser humano. Então, acontece muito, o que acontece do homem, né? Mesmo sabendo da mosquinha, o que vocês acham que acontece? Nada muda, nada ou muito pouco muda. Eles continuam a mirar. E a gente tem esse grande desafio, que é o quê? Achar políticas públicas que elas sim funcionem naquele momento, mas que elas perdurem, né? Então, a ideia é você tentar entender essa dinâmica do ser humano para achar coisas que sejam mais fluídas, né, no comportamento humano. Então, a ideia é pequenos detalhes, grandes resultados. Por que isso ganhou aí uma dimensão absurda, né, internacionalmente? Felizmente, agora está ganhando mais espaço aqui. Porque começou a perceber que pequenas intervenções elas eram menos custosas. Então, quando você vai imprimir, né, uma carta, quando você já vai fazer todo um esforço disso, uma pequena mudança faz muita diferença e o custo é zero ou muito pequeno. As intervenções começaram a ficar mais efetivas. Não quero dizer que todas dão certo. Na verdade, essa área, a questão é, você tem que testar, e por isso é tão importante o governo. Porque imagina que a ideia é você melhorar a vida do cidadão. Então, a gente tem que testar as políticas que dão certo e as que não dão certo. Muitos experimentos, então, vem aí, né, há alguns aninhos aí na área privada. Muitos experimentos na área privada, primeiro, eles não podem ser divulgados. Segundo, eles não podem, na verdade, eles têm que dar certo, né, entre aspas. Você vai melhorando, melhorando. Então, a ideia aqui é que a gente consiga medir. Mas, para isso, tem risco. E, para isso, a gente precisa, normalmente, da liderança. E isso é uma vantagem de vocês já terem aqui. Aumento de qualidade de vida e bem-estar. E aí, uma coisa que as pessoas que trabalham nessa área, elas alertam, é que, normalmente, quando surgem grandes problemas, e a gente vê isso em empresas que a gente... né, Coca-Cola, Heineken, grandes bancos, a gente pensa em soluções grandes. E a questão é que até o Rory Sutherland, que é um publicitário, ele defende que deveria ter uma diretoria de pequenos detalhes. Porque você chega aquele volume de dinheiro numa campanha publicitária e é muito comum você seguir um padrão e pensar em coisas grandes, né? E aí vem essa ideia do nudge, que a gente estava falando. O que é nudge, né? A ideia do nudge é um pequeno empurrãozinho, uma cutucada para uma ação. É você pegar um pouco essa ideia da mosquinha e tentar pegar uma coisa instintiva. Então, se você percebe que num aeroporto é melhor todo mundo virar à direita, ou pelo menos quebrar o fluxo, eu vou colocar coisas que instintivamente o corpo já vá para a esquerda e não para a direita. E aí, o que acontece? Essas coisas que são consideradas simples e, às vezes, ignoradas pelas pessoas... Quando você mede, faz o experimento, mede bem, quantifica isso, você começa a falar, caramba,
Mas isso aqui, toda uma estrutura que eu fiz muito mais cara aqui, uma coisa tão simples funcionou. E é o que a gente mais quer, na verdade, no governo, né? A gente quer atingir, ter mais políticas por um custo mais baixo para ser mais efetivo. Então, a gente tem algumas formas de influenciar comportamento. A gente tem restringir, que é proibir. Então, pessoas abaixo de 18 anos não podem entrar numa boate, né? A gente pode restringir. A gente pode incentivar, que é, né, descontos e taxas, multas, várias ações que a gente pode incentivar. A gente pode informar, que é publicidade e propaganda, e a gente pode agir aí com essa ideia que eu falei de nudge, né, que é a ideia de arquitetura de escolha. Qual que é essa ideia? A ideia é que quando você é um arquiteto de escolhas, e a gente imagina pessoas com políticas públicas e pessoas na área agindo como arquitetos de escolha, a ideia é que você quer que as pessoas atinjam aqui. Mas que quando a gente estudar a ação aqui, a gente estude todo o contexto que ela está envolvida. Então, na verdade, que outras influências estão acontecendo para você mover para a decisão que você gostaria, o que você acha que seria melhor para o cidadão. E aí, falando um pouquinho da mosquinha, acho que muitos aqui já conhecem também, né, o Daniel Kahneman, que foi Nobel em Economia em 2002, é um psicólogo israelense. Ele propõe que a gente divida aí a nossa forma de pensar em sistema 1 e sistema 2. Vocês vão ver por que isso ajuda a gente a pensar em outras soluções. O sistema 1 é rápido, intuitivo, sem esforço, emocional, difícil de controlar ou modificar. A mosquinha. E a gente tem o sistema 2, que é lento, consciente, trabalhoso, racional, usado para tarefas exigentes e complexas. É quando a gente para 10 segundos para pensar, que a gente imagina que a gente vai parar, pesa os custos e benefícios, 10 segundos que a gente para, a gente já estaria entrando no sistema 2. Qual que é o problema, né? Tem algumas estimativas também, eu estou muito cuidado com fontes, mas tem algumas estimativas que 35 mil escolhas a gente faz por dia. E a gente pode pensar que é muito. Mas imagina que, se eu vou colocar a mão no cabelo, se eu vou virar para a direita, esquerda, vou beber uma água, não vou beber uma água. E tudo isso, no coletivo, na verdade, no seu dia, já tem um impacto enorme. Se a gente pensar em toda a população do Brasil, se um copo de água é bebido, aquela reação ela tem um efeito cascata gigantesco. Né? Então, o que acontece que a gente começa a observar? Que 95% mais ou menos das decisões são de sistema 1. 5% só são do sistema 2. E aqui a gente tem dois desafios. Primeira coisa, eu sou economista, né? Trabalhei mais na área de finanças, acho que alguns aqui também. Trabalho com engenheiro, economia, tudo. A gente primeiro se acha muito racional. Então, a gente tem um excesso de confiança muito grande, a gente faz, né, acaba fazendo cálculo mais rápido, tudo. Então, excesso de confiança. Então, a gente se acha muito racional. Primeira coisa, a gente subestima a nossa ação. Outra coisa é que, quando a gente está fazendo, pensando em questões para as pessoas, imagina que está todo mundo numa sala aqui discutindo um projeto. E você sabe todas as variáveis. Então, o que acontece? Você acaba achando que o cidadão vai ter acesso a todas as variáveis que você, naquela sala, que tem conhecimento, está discutindo. Então, a gente acaba colocando mais informações numa carta, por exemplo, do Detran do que a gente deveria, por causa de 0,1% das pessoas que tiveram aquele problema, porque você tem muito conhecimento. Então, você acha que tudo aquilo é sua obrigação comunicar para a pessoa. E, por isso, quando a gente começa a avaliar, a gente começa a entender que o nosso benefício... Poxa, dei um spoiler. Nosso benefício é muito maior. Então, vou fazer uma pergunta muito difícil, matemática, só para vocês falarem alto, quando vocês souberem a resposta, por favor. Quanto é, gente? 4? Não acredito. Temos matemáticos aqui. E que sistema que a gente está usando aqui? Não esperava, tá vendo? Então, tá... Exatamente. Não, eu estou impressionada. Temos matemáticos, cientistas comportamentais aqui. Não tenho dúvida que vão longe. Então, gente, é 4, sem pegadinhas. Agora, essa pergunta. Quanto é, gente? Rápido. Digamos que a gente teve que parar uns 10 segundos, ou pelo menos pensou em pegar o celular agora, né, a calculadora. Mas o outro, o que acontece? Às vezes a gente acha que por estar lidando com número é racional. O 2 mais 2 ele é instintivo, você fala 4 sem fazer nenhum cálculo. Mas será que a gente para um tempinho, né? E aí a ideia do problema, que o sistema 2 é preguiçoso, então ele normalmente não entra na jogada, né? A gente traz uma ideia aí cognitiva
para tomar a decisão. Eu estou com um tempinho mais curto, mas eu queria... O principal é, qual o diferencial? A gente tem a ideia dos experimentos e evidências empíricas, que é o principal ponto. A gente falou aqui um pouquinho que tem experimentos sendo conduzidos, então a ideia é você pegar aqui pessoas mais ou menos similares, ou um grupo grande de pessoas, e separar em um grupo de controle e um grupo de intervenção. E aí tem parte estatística, amostra, muito mais complexo do que se parece. E aí você tenta aqui medir como é que foi com a intervenção. E aquela pessoa que recebeu a mesma carta, a mesma coisa. Porque você consegue um número, se for bem desenhado o experimento, implementado, você consegue um número muito simples, muito amplo, e que você consegue, inclusive, prever para o futuro. Então, a ideia de uma organização experimental como fonte de inovação. Então, uma organização que gera amostras, cria as intervenções rápidas, pega um feedback preciso e analisa os dados, foca nos processos para adicionar nudges neles, tem uma cultura do empírico. Então, a decisão passa a ser empírica. E aí, o desafio da gente fazer essa organização, e aí a gente tem conduzido experimentos mesmo, alguns desde a chegada, no terceiro setor, algumas questões bem críticas para a sociedade, e na área financeira também, e a gente começa a observar que essa cultura na organização e você implementar é muito mais difícil do que imagina. Mas depois que entra na organização, é uma coisa que fica muito mais forte. E, por isso, a importância da liderança aí para estar sustentando, principalmente, esse início de mudança de cultura. Né? A gente tem aqui uma entrevista, a gente teve um guia em 2015 que a gente organizou, e a gente perguntou por Richard Thaler, vocês devem saber, né? O Richard Thaler é um Nobel aí em economia do ano passado. E ele fala que os avanços teóricos também têm sido importantes, mas quando se trata de novas abordagens, parece que temos que começar pelos dados, e especificamente pelas anomalias. Isso é um modo de conseguir a atenção dos economistas. E eu vou entrar aqui num exemplo mais rápido, que é a gente ver a economia comportamental em ação. E um ponto muito forte de políticas públicas, um experimento, na verdade, que aí revolucionou a área de previdência privada dos Estados Unidos, foi uma ideia simples, que alguns aqui já devem conhecer, que foi mudar um formulário. Então, o que acontece? Quando você entra numa empresa, a pessoa pega e fala se ela quer entrar na previdência privada. Né? Sim, eu quero entrar no plano de previdência privada. E aí, eles testaram isso, a pessoa continuar marcando, mas eles testaram outro formulário, colocando não. Não quero participar da previdência privada. E o que foi o resultado? Então, quando ele tinha o opt-in, que é sim, eu quero, saíram aqui de 16% com os meses da empresa, indo até 41% ao final de 48 meses. Quando eles colocaram opt-out para sair, já começava com adesão de 81%. E mantinha isso ao longo dos meses. E aí a gente pode ver, por exemplo, o case no Brasil, que eu não sei se todos vocês conhecem da FUNPRESP, que aí teve toda uma dificuldade, Senado, várias pessoas interlocutores para implementar isso, mas eles implementaram no final de 2015 a ideia do opt-in, opt-out. E, de novo, eles terminaram aqui com 39% para 86% de adesão. E mais que isso, a gente tem acompanhado, feito outros projetos de perfis de investimento, um pouco mais complexos lá, a gente tem acompanhado, quadruplicou o fundo. Né? Então, assim, a gente já passou por 2 reformas na própria empresa. Né? Então, o que acontece? Como é que isso aqui, o volume de dinheiro que uma coisa simples entra e que a gente pode fazer a diferença, que eu acho que é o que vocês estão procurando. E eles fizeram várias questões de economia comportamental, algumas observações aí que a pessoa tinha que marcar, estou ciente que eu só posso receber até tanto. E eles implementaram algumas coisas. E aí a gente tem um case também clássico aí na parte de políticas públicas, que é de doação de órgãos. Alguns pesquisadores começaram a perceber, né, e observar como é que eu posso aumentar a cultura de doação de órgãos, o percentual de doação de órgãos. E aí eles começaram a ver que países muito próximos, quem conhece aí, até austríacos, né, e alemães, tinham percentuais muito diferentes de adoção de órgãos. O que eles começaram a ver? O que acontece aqui? Algumas pessoas acham que é cultura, que é religião, que são vários fatores que as hipóteses foram levantadas. E quando eles viram, era exatamente isso. É porque na Áustria é opt-out, então as pessoas nascem doadores e têm que sair.
e na Alemanha elas têm que se tornar aí doadores, né? Então, de novo, um percentual aí grande de diferença, absurdo de diferença, com uma implementação muito simples quando você entende o processo decisório. Então, a ideia aqui, principalmente, é a gente falar de nudge, né? E o Kassenstein, o Richard Taylor, eles falam muito do nudge como GPS. A ideia é você mostrar, né? A gente está aqui no Mob Lab, a gente mostrar o caminho, mostrar uma coisa mais fácil para as pessoas usarem todos esses atalhos, e não obrigar. Então, a ideia é você dar um direcionamento sem estar obrigando. Eu gosto muito desse exemplo do Mato Grosso do Sul, que acho que tem vários exemplos de mobilidade, mas esse aqui, eu lembro que eu estava alguns meses antes lá, é muito legal, porque, de novo, é tipo a mosquinha, porque a ideia é que, mesmo você vendo, quando você chega perto dessa faixa, o que acontece? Você para, é instintivo também, de novo, né? Então, como que a gente consegue criar soluções assim? E aí tem uma frase de um professor uruguaio que trabalha com a gente, que eu gosto muito, ela é simples, mas ajuda a gente a pensar em soluções, que é quando uma flor não floresce, você muda o ambiente que cresce a flor, não conserta a flor. E muitas vezes a gente vê, e aí vai desde a família, amigos, um comportamento errado, e a gente tenta consertar o cérebro, né? A gente tenta mostrar com todas as informações para a pessoa mudar e consertar o cérebro mesmo. Isso por quê? Não adianta, acaba não adiantando. Então, os estudos dessa área têm ganhado essa dimensão, na verdade, a mostrar que para de consertar o cérebro e tenta mudar o ambiente, e entendendo esses vieses da decisão, você realmente agir no que vai mudar o comportamento da pessoa, mesmo de decisões mais complexas, como doação, parar de beber e outros fatores que a gente pode estar analisando quando a gente tem essa ideia. Então, a gente já tem que fechar, e a ideia é que a gente, primeiro, para isso, tem que combater aí nossos próprios vieses. E aí a gente tem o Guia de Economia Comportamental, que é gratuito, é um projeto grande que a gente tem tocado aí. E, fechando agora mesmo, na introdução, a gente tem o Dan Ariely, que eu acho que serve também muito para a situação de vocês, que ele fala: se entendermos verdadeiramente as limitações humanas e projetarmos um mundo com base nessa noção, teremos produtos e mercados que serão muito mais compatíveis com nossa capacidade humana e que nos permitirão, por fim, prosperar. Então, é um pouco essa ideia que eu queria deixar para vocês. Obrigada. Espero que a gente tenha outros momentos aí já mostrando os resultados do experimento e resultados do que tem sido gerado aqui na prefeitura. Obrigada, gente. Agradeço muito a Flávia, e antes da gente seguir para a próxima fala, eu gostaria de convidar aqui para umas breves palavras o secretário da Fazenda, Caio Megali. Bom, obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Quando o Daniel me convidou e sabendo desse tema, né, eu falei, não, isso vale a pena participar. A gente estava tendo uma correria, eu falei, não, vou passar por lá antes e falar umas palavras, porque eu acho que isso aqui é a fronteira, né, da política pública. De fato, assim, eu me lembro que eu li o Nudge faz uns 10 anos, né, quando tinha acabado de ser lançado e tal. E não era... Estava começando, as pessoas estavam começando a olhar tal, mas não era... As pessoas não davam muita importância para isso. Né? E 10 anos, a gente não está falando de muito tempo, não. O Taylor ganhou o Oscar, imagina, o Nobel. Ganhou o Nobel. Estou tão afastado da economia que nem me lembro mais. Ganhou o Nobel de Economia agora. Né? Ou seja, mostrando que, de fato, isso é a fronteira da política pública. Tem os críticos. Né? Tem uma economista americana, que é a McCloskey. Ela é super radical nessa questão de liberalismo, etc. E ela chama o Taylor de fascista. Ela acha que o Taylor assim, é um absurdo, porque a gente está entrando na mente das pessoas e não é nada disso, né? Isso aqui é um método, né, de tratar, de falar com as pessoas para direcionar comportamentos assim, para coisas bem simples. Né? Essa da mosquinha é incrível, né? Não tem nada de fascista aqui, é simplesmente, né, dar uma solução simples e barata para um problema que era um problema crônico. Né? E faz sentido
soluciona mesmo o problema, né? Nosso trabalho, no caso da Fazenda, é com relação ao IPTU. A gente está trabalhando em como que nós nos comunicamos com os contribuintes. Essa, assim, ser secretário da Fazenda tem diversas atribuições pesadas, né? Nossos colegas secretários me ligam quase sempre para pedir dinheiro, falta aquilo outro, né? Aí eu sempre dou e eles falam que é pouco e reclamam, não é isso? Né? Mas eu acho que de todas, assim, o trabalho mais chato, mais difícil do secretário da Fazenda, só um parênteses aqui, saiu um livro agora sobre ministros da economia, né, ministros da Fazenda, que o título do livro é O Pior Trabalho do Mundo, né, que é o do ministro da Economia. Saiu, é um cara que era assessor de imprensa da Dilma, mas esteve no Palácio muito tempo, então entrevistou todos os ministros da Fazenda, até o Palocci, esse foi por carta, né, mas entrevistou também, e estão todos lá, e o título é O Pior Trabalho do Mundo. Mas o que eu digo é que esse é o pior trabalho do mundo Nutella, porque o pior trabalho do mundo raiz é do município, porque além de ter os mesmos problemas, tem que cobrar IPTU. IPTU é um inferno, porque IPTU todo mundo tem, né? Não é só a empresa, não é só as pessoas físicas, a casa das pessoas, né? Então a gente vai ter agora o lançamento geral do IPTU em janeiro, é o pior momento do ano, porque é quando chove no WhatsApp aqui, a minha filha recebeu esse IPTU, acho que está errado, o meu irmão recebeu isso aqui, a minha tia, todo mundo tem um tio, tem uma amiga que reclama do IPTU, concentra aqui na gente. Então esse trabalho é um trabalho difícil, é um trabalho delicado e é um trabalho que é importante para a cidade. A gente precisa coletar o IPTU, mas a gente sabe que, especialmente no momento de recessão, é um ponto crítico, né? Então a forma de nos comunicarmos com quem não está pagando corretamente o IPTU, parou de pagar uma parcela, etc., é fundamental, porque nesse momento a gente pode trazer o cara para perto e fazer com que ele pague, né? Ou revoltá-lo ainda mais e falar, quer saber, não vou pagar esse negócio, olha aqui o que eu recebi dessa, entendeu? Então, essa comunicação é muito importante, e eu acho que usar essas ferramentas de behavior, né, de ciências comportamentais, né, de economia comportamental, vai ser super importante. Então, eu fiz questão de vir também, porque eu acho que é um trabalho bacana que a gente está fazendo, espero que dê certo. Espero também que a gente espraie esses exemplos e esses conhecimentos para outras políticas públicas no município, porque está se provando muito efetivo, né? Está se mostrando que é muito efetivo. Tem um empurrãozinho ali, né? O nudge, de novo, apesar de algumas pessoas acharem que isso é uma prática fascista, né? Porque você está ali, né, querendo direcionar como se fosse as pessoas podem parecer isso, né? Isso é importante também, a maneira como a gente comunica, isso é muito importante, porque dá a impressão que a gente está querendo meio que conduzir como se fosse um rebanho, assim, né? E não é isso, né? Exatamente. Então é importante trabalhar aquelas duas metades do cérebro. Quer dizer, você tem um lado ali que é intuitivo, que é o que né, é o que eu comparo com um jogador de futebol, né? Você tem um atacante ali, o atacante ele não pode usar a metade de lá do cérebro. Se o cara começar a pensar muito, qual é a melhor estratégia para eu fazer, não, vai perder o gol. Ele tem que usar metade de cá. Chegou, chuta pro gol e, né? Os melhores atacantes são intuitivos. Já o secretário da Fazenda é o oposto, né? Se eu for muito aqui do lado intuitivo do cérebro, dá pau todo dia, né? Então a gente tem que usar mais de vez em quando é bom usar o outro, né? Mas em geral é melhor usar a parte mais consciente, e a gente tem que trabalhar esses dois lados. Às vezes a política pública é melhor trabalhar a parte inconsciente da pessoa, às vezes a política pública é melhor fazendo de forma mais racional e mais estudada. Enfim, parabéns pelo trabalho, né, para a secretaria, que é a Mariana, o Daniel, parabéns pelo engajamento, né, dá para ver que tem bastante gente aqui interessada no tema. Legal, gostei de assistir sua palestra, ainda que eu peguei aqui só um pedacinho. Espero que dê certo. Espero que dê certo no IPTU, espero que dê certo nas outras políticas que a gente fizer. Conte com a Fazenda. Não com o dinheiro da Fazenda, mas conte com o apoio, né, com o esforço, né? Então, essa é uma parceria ganha-ganha, tá vendo? Né? Mas é isso aí. Obrigado, gente. Parabéns de novo à secretaria e obrigado pela participação aqui.
Obrigado, secretário. Agora, então, para a nossa segunda fala, eu gostaria de chamar, então, a Carolina, que é do Ministério de Desenvolvimento Social, que vai contar para a gente, então, da experiência muito exitosa e interessante que foi de aplicar isso para desenvolvimento de populações assistidas pelo Bolsa Família. Certo? Muito obrigado. Bem, obrigada pela oportunidade de vir aqui contar para tanta gente, em especial São Paulo, que vem se mostrando bastante inspiradora numa série de processos de inovação. E vou passar minha apresentação um pouco rápida em alguns momentos para focar nessa parte de ciências comportamentais, mas eu acho que é sempre importante a gente focar no que é o programa Bolsa Família, porque existe muita coisa que se fala e pouco do que se conhece. Então, hoje o programa Bolsa Família é um programa focado em famílias em situação de pobreza, extrema pobreza. Grande parte do público do Bolsa Família são crianças e jovens, a gente vai ver os números daqui a pouco. Existe uma agenda de educação e saúde, que é um elemento central desse processo. Então, apesar das pessoas considerarem que é uma contrapartida da família, na verdade, é uma contrapartida do poder público, que é o poder público que tem que oferecer o serviço de saúde e educação e a assistência social para que a família consiga superar a situação de pobreza. Então, isso é feito hoje pelos 5.570 municípios, em sistemas que se relacionam com o Ministério da Saúde, Educação e o Ministério do Desenvolvimento Social, para que o benefício seja transferido diretamente do governo federal para cada família que recebe no seu cartão o valor de acordo com algumas características que ela tenha. Hoje a gente tem grupos populacionais diferenciados dentro do programa, em torno de 2 milhões de famílias pertencem a povos e comunidades tradicionais ou têm características como situação de rua ou situações de trabalho infantil que precisam ser enfrentadas de uma maneira especial. Precisam constantemente manter suas informações cadastrais atualizadas em uma das maiores plataformas de informações cadastrais de baixa renda do mundo, que é o Cadastro Único, e que atende hoje mais de 30 políticas públicas focadas nessa parcela da população, o que demonstra que a estratégia supera a transferência de renda, né? Porque exatamente pela multidimensão da pobreza. E, por fim, então, o nosso olhar, eu sempre gosto de terminar com isso, porque o nosso olhar não está só para as grandes cidades, o nosso olhar está para cada cidadão em todos os municípios brasileiros. Então, os desafios que nós temos, eles são regionais, eles são, muitas vezes, de língua, de acesso a questões muito básicas, como, por exemplo, um sinal de internet, um sinal de telefonia, ou conseguir se deslocar até uma unidade pública de saúde, de educação. Então, com isso, o que a gente tem hoje no Bolsa Família são 45 milhões de pessoas recebendo benefício no programa. Isso, como eu disse, representa, em sua maior parte, são crianças e adolescentes atendidos pelo programa. No mês de novembro, nós alcançamos a maior folha de pagamentos da história do programa Bolsa Família. 14.270.000 famílias estão no programa. Há 15 meses, nós não temos mais fila de espera no programa. Temos garantido o acesso a todas as famílias que, a partir do Cadastro Único, se inscrevem, têm informações atualizadas e válidas. Isso quer dizer que, quando cruzamos com outros dados do governo federal, essas informações estão corretas. Então, nós concedemos o benefício automaticamente. Aquelas que têm alguma divergência, a gente manda uma mensagem informando para que ela possa atualizar e ser contemplada. Então, esse é o nosso coração, em termos de programa. O que geralmente as pessoas têm um olhar muito claro são pelas duas primeiras dimensões: a transferência de renda para o alívio imediato da pobreza, e a segunda, a acesso a direitos, com a agenda de saúde e educação, que nós chamamos de condicionalidades. Mas existe um terceiro eixo no programa Bolsa Família, que é trabalhado desde a origem, que são as ações complementares. Provavelmente,
por volta de 2011. A maioria de vocês deve se lembrar que nós tivemos ações mais valorizadas, como Pronatec, Bolsa Verde, outras ações que trabalhavam um plano para sustentar melhor essa multidimensão, né? Essa superação da pobreza na multidimensão. E dentro dessa terceira dimensão, foi estabelecido para o programa Bolsa Família, em época Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, um novo papel, que é o papel do processo de inclusão e educação financeira. A gente ficou um pouco desorientado, né? Porque assim, é um processo que, para quem não sabe, nós somos uma das piores nações em termos de educação financeira. Eu me lembro que eu vi uma pesquisa, e eu também sou muito cuidadosa como a Flávia, mas eu lembro que eu li que o Brasil, em termos de população, era a 5ª pior nação do mundo em termos de educação financeira. Conhecendo o meu histórico, eu confirmava. Então, eu falava, por aí. Fazendo uma pequena pesquisa, né, ao meu redor, também era possível de se confirmar. Mas, ainda assim, a gente tinha o desafio. A primeira parte, para quem não sabe, hoje a gente paga o benefício então, por aquele cartão amarelo, que muita gente já deve ter visto por aí. O cartão do Bolsa Família é um cartão que dá acesso a uma conta social. Essa conta social não é uma conta como a conta bancária, que você pode fazer vários saques, que tem débito, não é assim. É uma conta 01. Pega tudo e acabou. Então, nós desenvolvemos a plataforma de pagamentos do Bolsa Família de uma maneira que ela fosse apta a receber também pela conta bancária. E o nosso único agente pagador é a Caixa. E, tradicionalmente, no país, todo mundo tem uma conta poupança da Caixa. Mas, naquele momento, a Caixa não podia fazer pagamento por conta poupança. E existia uma nova modalidade de conta estabelecida pelo Banco Central, que é a conta simplificada. Isso há 8 anos. Não era tão utilizado assim. Então, nós lançamos uma campanha incentivando as famílias a abrir contas simplificadas para acessar os benefícios, por exemplo, de saque parcial, uso do cartão de débito, segurança de recurso, no caso de um valor mais alto de benefício. Então, isso foi a nossa campanha. Em 2013, um ano e meio depois do nosso lançamento, a gente tinha quase 3 milhões de famílias com contas bancárias. Em termos de resultados numéricos, era sucesso. Só que não. Porque as pessoas não tinham entendido o que era uma conta bancária. E existia uma questão que era, e eu vou abrir aqui as dores do processo, porque isso ficou público em relatórios da CGU. Parte do pagamento do Bolsa Família também é feito nas agências, nas casas lotéricas. Parte não, 50%. E as casas lotéricas hoje também fazem operações bancárias, como abrir uma conta. Se você não tem informação correta e alguém te fala que se você não abrir a conta você para de receber benefício, o que você faz? Abre uma conta. Uma parte significativa desse público abriu conta dessa maneira, o que foi um desastre para nós. A gente interrompeu imediatamente o processo, fez toda uma revisão com a Caixa e fizemos uma estrutura montada para a poupança e ficamos estudando o processo e atuando na contenção dos prejuízos, dos danos que já tinham sido causados. E fazendo uma divulgação ampla para as famílias, de fato, se não quisessem, pudessem voltar a ter o pagamento pela plataforma social. E a Caixa passou a ser monitorada pelo Banco Central por conta dessa situação. E isso aqui foi uma questão séria para nós. Aqui são os dados de 2017, mas em 2013, 400 mil famílias do programa Bolsa Família tinham cheque especial. Não só tinham, mas estavam no cheque especial. Era de R$200. Poxa, Carol, R$200. O benefício médio, na época, era de R$114.
a gente tinha em torno de umas 250 mil famílias com cartão de crédito. Tem problema ter cartão de crédito? Claro que não. Pode ser uma solução. Só que essas famílias estavam usando esse recurso de uma maneira prejudicial a ela. Então, a gente está falando de famílias vulneráveis, aumentando a sua vulnerabilidade. Então, além da nossa crise pessoal de ter participado de um processo que resultou nisso, nós, então, eu vou passar aqui rapidinho. Não vou nem passar aqui, que isso é do projeto. Nós, então, decidimos fazer um projeto de educação financeira. Aqui eu vou voltar um pouquinho. Que é um projeto clássico de desenho de política pública. Você envolve os municípios, pelo menos, né, para o governo federal, você envolve municípios, dialoga com alguns especialistas, desenha, chama um consultor para preparar um material, vai para um piloto, e o piloto deu tudo errado. Então, a gente abandonou. Esse aqui não dá, né? Não dá. E, essencialmente, o que a gente não tinha feito era olhar para o cidadão. A gente fez das nossas salas. Isso em 2011, 12. Então, aqui nada mais é do que isso. A gente não falou com quem, de fato, a gente precisava falar. Não ouviu quem trabalha com o público e não ouviu o público. Então, naquela época, então, em 2012, nós, conversando com alguns parceiros, pesquisando algumas abordagens no exterior, a gente decidiu utilizar ciências comportamentais. Não tivemos patrocínio, porque era algo que, se hoje em dia a gente já conta com tanta gente fazendo, e assim, eu fico muito feliz de ver que tanta gente está aqui para poder discutir isso, mas há 5, 6 anos era uma coisa de gente doida. Mas que bom que aqui tem mais gente doida. Porque é isso, quem quer inovar, geralmente pensa muito diferente do onde está. E é natural e é importante que pense assim. E que encontre em recursos sérios, né, em ciência, respostas ou ferramentas para poder construir soluções em suas áreas. Então, para nós, a resposta era: existem comportamentos que a gente não conhece, a gente tem um contexto de escassez. Para além da escassez de renda, a gente tem uma escassez de acesso a serviços públicos, de acesso a oportunidades, às vezes escassez de segurança, de tempo, de sono. Então, para a gente fazia sentido pensar em como interagir com aquela pessoa, já que ela já estava tão sobrecarregada que a gente precisava facilitar a vida dela de uma maneira simples, mas que fosse de fato prática, que não fosse só mais um caderninho para você anotar as suas coisas, mais uma mensagem de lembre-se de controlar os seus gastos, que isso a gente já tinha testado e, se der certo, a gente fazia, né? Nós todos aqui, assim, bem simples. Então, hoje, a maior parte das famílias do Bolsa Família tem, em média, 2 filhos. As famílias são de 3 a 4 pessoas. A maior parte delas, hoje, 84% das famílias são chefiadas por mulheres. E, geralmente, essas famílias só têm essa pessoa adulta. Esse dado aqui está um pouquinho defasado. E a média do benefício pago hoje, esse dado é desse mês, é de R$ 187,00 por mês. Existem famílias que recebem menos, existem famílias que recebem mais de acordo com a sua situação de renda e composição da família, de acordo com o número de crianças e tudo mais. A maior parte da fonte de renda dessas famílias é uma fonte de renda variável, então são muitas pessoas que não têm vínculo formal de emprego. Basicamente, 75% a 80% das famílias do Bolsa Família estão economicamente ativas. Mas metade desse público tem carteira assinada. Então, realmente, é uma renda muito frágil. Então, ali é um destaque para nós, que era 50% saca nas lotéricas, e hoje tem em torno de 28% já recebem o benefício pelas contas bancárias. Nesse contexto, então, nós fomos... Vou acelerar um pouquinho. A partir de
2013, nós começamos um projeto pensando em toda uma construção focada em ciências comportamentais. E eu não vou ter uma capacidade de articular como Flávia colocou, mas, sendo muito simples, nós fomos viver uma equipe multidisciplinar de antropólogos, psicólogos, psicopedagogos, assistentes sociais, gestores de políticas públicas. Foi conviver durante 4 meses com 80 famílias em 14 municípios brasileiros. Então, costumo dizer, nós moramos com essas famílias durante 4 meses e fomos entender o comportamento dessas famílias basicamente em 6 dimensões. A relação dela com o dinheiro, propriamente, a relação dela com o espaço, então, com a comunidade, com o território, a relação dela com esse local de protagonismo, de não protagonismo, né, nesse meio social, a relação dela com os equipamentos públicos, com a família, com os processos de ensino, de leitura, e a relação dela com ela mesma. Nisso nós chegamos em 4 perfis. Se a gente aumentasse o espectro, daria um outro tanto. Então, chegamos em 4 perfis, 4 personas, que se distribuíram basicamente nessa matriz, de acordo com o movimento que ela conseguia imprimir à vida dela e de acordo com a capacidade dela de se aproximar ou não da possibilidade de sonhar. Então, eu vou só voltar aqui, que da direita para a esquerda. Essas mulheres são as mais vulneráveis do processo. E esse mapeamento dava para a gente um diagnóstico muito além de finanças domésticas. Dava um diagnóstico para a gente, inclusive, de atuação de outras políticas, especialmente da assistência social. Esses 2 perfis precisavam de atuação, a sobrevivente e a sonhadora precisavam de uma atuação muito mais forte da assistência social, porque ela estava frágil em várias das relações dela. A sobrevivente, mesmo, ela era uma mulher que ela estava num processo de inércia quase que total e absoluto, porque ela já tinha empreendido tantos esforços em tantas frentes da vida dela e tinha dado em nada, que ela já não, como a gente diz, né, seja o que Deus quiser, vou viver à medida do possível. Então, diferentemente de quando as pessoas culpabilizam, né, de falar assim, ela não quer. Não, ela não quer mais, ela não acredita mais. Né? É a diferença um pouco da força de vontade para a força de ação. Ela não tem capacidade de ter uma força de ação, porque a força de vontade também já não existe. Né? Então, é ilusório. E quando você pergunta para ela, por exemplo, do sonho, ela fala, eu não tenho direito de sonhar. Que era uma chave essencial de ver a conexão dela com ela mesma, né? Com quem ela é, o que ela quer, o que ela está fazendo aqui. Então, ela falava, eu não tenho direito de sonhar. Vou correr aqui. A sonhadora já era um pouco menos frágil, mas também era, geralmente, mulheres subjugadas em relações de abuso, onde ela tinha possibilidade de sonhar, ela se via com algum valor, mas ela não conseguia realizar. Existia um contexto que privava muito ela. Esses 2 públicos mais vulneráveis representavam em torno de 25%, de 25% a 30% do nosso público. A maior parte das mulheres estava nessa guerreira, que tem aspas muito importantes, que é o mãe, 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 mãe. Então, ela está vivendo para dar conta. E quando você pergunta para ela do sonho, ela fala, então, o sonho é que meu filho entre na faculdade que ele quer. O sonho é que a minha filha faça o curso de inglês que ela quer. Então, o sonho existia, ela atuava, mas o sonho não era dela. E, por fim, o último perfil. Infelizmente, gente, eu não vou poder parar para a gente explorar um pouco mais os perfis, que são muito interessantes, mas acho que é possível deixar a apresentação aqui depois. As visionárias já eram mulheres com mais atuação em suas comunidades, geralmente eram líderes comunitárias, que não só sonhavam, mas já conseguiam executar em alguma medida.
O que a gente fez com esses perfis? Esses perfis mostraram para a gente quem elas eram, como elas pensavam, quais eram os desafios de cada uma dessas 4. Quando a gente começou a usar a ciência comportamental, o que a gente precisava entender era esse meio do caminho, esse contexto da mulher e esse contexto da política pública. O que eu tinha para oferecer em termos de execução, né, o que eu podia fazer, qual era o meu objetivo e com quem eu estava lidando, e qual era o contexto que eu estava lidando. Para eu não desenhar algo que não vai ter escala, né, que não vai ser real, que não vai fazer diferença na vida do cidadão. Então, depois desse processo, nós passamos... aqui eu vou passar só para... Nós passamos a percorrer o país, depois de fazer um grande laboratório com a equipe do MDS e da Associação de Educação Financeira do Brasil. Nós desenhamos 24 protótipos em educação financeira. Fomos a campo em 3 grandes imersões durante 1 ano e meio. Percorremos 47 municípios. Envolvemos 3.000 mulheres, 200 trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social. E ouvimos e alteramos nossos protótipos ao longo do tempo. Então, não só entendemos o comportamento, mas fizemos políticas com elas e com a equipe da assistência social. Depois disso, então, parece muito simples, né? A pessoa fala, pô, tecnologia social, porque você não fez um aplicativo. A gente fez, não funcionou, mas a gente fez. Isso é a importância do protótipo, de errar e aprender, né? Porque a gente tem muitas ideias, só que a realidade do cidadão é diferente daquilo que a gente gostaria. Essas tecnologias, então, foram implantadas num piloto ano passado, envolvendo 5.000 mulheres. Fizemos o ensaio com 2.500 recebendo a tecnologia, com a intervenção, 2.500 sem a intervenção. Os resultados, alguns recortes que eu trouxe para vocês aqui da avaliação são os seguintes. Quantas beneficiárias conseguiam poupar? A gente fez a intervenção, voltou dali a 3 meses, depois voltou dali a 6 meses para confirmar o resultado. Quantas beneficiárias conseguiram poupar durante os 3 meses? E aí aqui o primeiro recorte importante as pessoas. A gente, quando começou o projeto, falou: meu Deus, como eu vou fazer educação financeira para famílias de baixa renda? Elas já fazem poupança. Você está no país que as pessoas compraram suas cartas de libertação da escravidão. Né? As pessoas não acordaram ainda que a gente já vive num contexto assim. E tem outra coisa, para você ter uma solução financeira de banco, se você tiver um problema, é fácil para a gente. Não é fácil para as famílias de baixa renda. Então, elas dão um jeito. Então, elas já faziam poupança. E o que a gente conseguiu ver é que depois do resultado, depois da intervenção, né, com oficinas que nós fizemos, elas aumentavam a capacidade delas de poupar de 53%. Conhecimento financeiro, que para nós era essencial, porque a gente já tem 25% das famílias do Bolsa Família dentro do sistema financeiro. Para além de todas as famílias que se relacionam todos os dias com decisões financeiras, decisões econômicas, a gente tem um público que precisa de mais conhecimento ainda. Então, isso para a gente era essencial. Então, com a intervenção, a gente conseguiu aumentar 73% do conhecimento delas. E são conhecimentos, obviamente, práticos, do dia a dia. Não é quanto é o PCA acumulado dos últimos 15 meses. Né? Em relação a financiar as próprias emergências, porque as emergências são um problema para famílias de baixa renda, nós conseguimos aumentar em 75% a capacidade delas de financiarem suas emergências. E, por fim, aqui, um dos resultados mais surpreendentes, eu diria, quantas beneficiárias conseguiram guardar em poupança informal. A gente tem quase que 150% de aumento da capacidade delas. O que foi importante para a gente, só para eu fechar, porque eu acho que tem uma série de outras coisas que poderia falar, mas eu acho que o importante para a gente foi entender, essencialmente, que em situações de escassez, e aí todos nós aqui estamos em situação de escassez em algum momento,
a nossa capacidade de decidir, ela fica muito intuitiva, como a Flávia colocou. E numa situação de muita escassez de várias coisas, essas mulheres tinham pouca capacidade de projetar o futuro. Então, nossa chave para ela tirar o olhar daqui foi o sonho. Então, quando eu mostrei os cofres ali, não sei se vocês perceberam, eram 3 cofres. Então, os cofres trabalharam com elas a questão do curto, médio e longo prazo, do que era previsível, do que era imprevisível e daquilo que era o objetivo dela, que foi lembro de uma frase de um escritor que não lembro qual agora, que a gente falou numa oficina com elas, que fez muito sentido, que o objetivo dela era um sonho com um prazo, que aquilo era direito dela. Então, às vezes parece muito simples para nós, né? Tipo, como assim alguém não pode sonhar? Mas para ela conseguir respirar e olhar para o futuro, ela precisa dessa plataforma que a poupança, que a formação de reserva dá para ela, porque ela tem um suspiro, que o Bolsa Família já traz para ela um primeiro suspiro, né? Mas ela ainda está ali na luta. Eu costumo dizer que a gente não tem noção de como a escassez afeta nosso dia a dia, e uso um exemplo prático meu, né? Eu fiz um nudging na minha casa. Porque um dia eu abri a geladeira da minha casa, eu tinha umas 3 dúzias de cenoura. Aí eu olhei aquilo e falei, o que aconteceu aqui, né? Multiplicou? E aí eu comprava cenoura toda semana, com a mesma lista. Porque eu era mãe. E diretora. Então, o que aconteceu? Eu vi que eu não tinha mais, eu não conseguia controlar aquilo. Então, eu fiz um nudge com os meus filhos. Eu dei a eles o poder de colocar um adesivo vermelho na geladeira. Aí eles botaram 50, mas um poder deles, porque eu não conseguia. Aí eu falei, não, eu vou fazer a lista, não vou mais. Aí eu falei, será que se eu fotografar uma vez por semana a minha geladeira, eu vou lembrar? Aí eu dei um poder a eles de colocar adesivos vermelhos na geladeira quando tivesse mais de 10 cenouras. E aí eu comecei a ver, que é isso aqui, né? Essa geladeira toda pintada. Aí eu ia olhar, era a cenoura. Então, assim, a gente, no meu caso, eu tenho 2 filhos, um de 5 e um de 7 anos. Sou diretora do Bolsa Família há 2 anos e meio. Tenho uma equipe de 20 pessoas para administrar toda a gestão do Bolsa Família, em todos os 5.570 municípios. E ainda invento essas coisas, né? Então, faltava tempo. A minha escassez era de tempo, às vezes de sono, às vezes de paciência, mas, assim, faltava. Também falta coisa para nós. Eu acho que os NUDs vêm, no caso do Bolsa Família, vêm para tentar trazer um novo hábito a partir de um novo olhar. Que, às vezes, ela vai ser levada automaticamente pelas ferramentas que estão nos kits, como a história do curto, médio e longo prazo, e, às vezes, ela vai ter que parar e refletir, por exemplo, que ela tem... A gente fez um mapa dos gastos que ela controla, que ela vai repensar o gasto dela com beleza, com dízimo, com a água e a luz, a partir do momento que ela enxerga. Então, isso aqui foi um pouquinho da nossa experiência, e eu fico à disposição de vocês. Obrigada. Obrigado mesmo. Queria convidar já vocês. Bom, então agora a gente vai ter uns minutos finais para poder conversar com elas. Eu queria saber quem gostaria de começar fazendo uma pergunta. E acho que a gente está com um microfone ali para perguntas ou não? Legal, obrigado. Oi, Dani, tudo bom? Quem gostaria de começar a fazer uma pergunta? Começo. Sim, por favor. Depois o Ivan. Oi, bom dia. Na verdade, é só uma consideração. Quando você botou ali nos primeiros slides, falando que a principal despesa é comida, eu me lembrei de uma ação que teve em Portugal na época da crise, a Universidade do Porto, estava até um pouco tempo atrás no ar. Era um MOOC. Elas fizeram o seguinte: como que era o café da manhã, o almoço e a janta tradicional portugueses, e como que poderia, com a mesma capacidade nutricional, gastar menos. Praticamente tirar alimento industrializado. Mas eu acho que essa é uma noção que às vezes eu mesmo me surpreendi com algumas coisas que eles davam, e até a questão, olha, o pão, se você botar 2, 3 gotas de água,
ele fica como se fosse novo, então dá para comprar uma quantidade maior. Eu acho que esse tipo é uma maneira também de... Só uma contribuição assim para falar. Obrigado. Acho que a gente vai colher mais algumas perguntas e daí a gente passa para os comentários de vocês. Temos ali. Olá, bom dia. A gente É isso, eu queria pedir para se identificar, por favor, o nome. Isso. Acho que eu falo mais alto. Isso. Alô, alô? Pronto, agora. Dentro do programa do Wi-Fi Livre, a gente tenta engajar a população em determinadas etapas a fazer uma pesquisa, ajudar a divulgar melhor o programa. Vocês conhecem algum exemplo de política pública que usou esse tipo de ferramenta de ciência comportamental para aumentar o engajamento em pesquisas, participação da população, esse tipo de coisa? Obrigado. Então, não sei se todo mundo conseguiu ouvir, é só algo para tentar incentivar a maior participação em pesquisas nas políticas, né, usando nudge. Tudo bom? Bom dia, sou Ivan, da Delo Group, estou junto com a Smith no projeto das cartas de cobrança, também junto com o Fábio e a Flora, que está ali atrás, também está nesse projeto. Então, a gente está muito feliz de ver esse tema acontecendo e bastante gente se interessando, né, porque a gente é apaixonado, trabalha com isso, adora isso e tal. Acho que a pergunta que eu vou fazer para vocês é uma pergunta que a gente do campo passa, queria ver a percepção de vocês, que assim, é um campo muito rico, mas às vezes a dificuldade é encontrar onde que faz sentido a gente aplicar. Né? Porque não é qualquer desafio que dá para você fazer. Queria um pouco a experiência de vocês, nossa, para esse tipo de desafio faz sentido a gente aplicar um tipo de intervenção, para esse tipo não, e por aí vai. Obrigado. Se você permitir, acho que eu vou pedir já alguns comentários delas para a gente conseguir lembrar das perguntas, e daí eu faço mais uma rodada, já tem um aqui e um ali atrás também. Então, muito, muito legais. Eu acho esse projeto, primeiro, com a questão da Carol, incrível, sim, gosto muito. Acho que a gente tem que valorizar essas pessoas guerreiras que lá atrás, na verdade, estavam defendendo isso. A gente sabe quão pouco apoio tinha, né? A gente tem o Taylor, tudo. Eu acho que assim, não só vender para fora, mas vender dentro é um grande desafio, né? E falando do Wi-Fi livre, das pesquisas, o que acontece? Eu acho que depende. Pesquisas são questões difíceis realmente de você conseguir. Isso desde pesquisa de feedback, que são aquelas pesquisas que hoje em dia cada vez mais elas são curtas, né? Net Promoter Score, tudo porque exatamente a gente tem uma atenção muito limitada. O que eu vejo, na verdade? A gente, às vezes, precisa de pesquisas mais longas e a gente tem aquele viés do presente, do imediatismo, né? Então, o que eu tenho visto de pesquisa é quando você consegue dar, de alguma forma, algum benefício imediato. E aí tem uma questão, por exemplo, de sorteio, tudo, mas às vezes, por exemplo, em curso, uma coisa que eu acho legal e aprendi com o tempo é disponibilizar as fotos do evento. Eu não sei no seu contexto, mas como que a gente consegue dar uma coisa que ele clicou e acabou a questão, ele tem um benefício imediato? Eu acho que a gente, às vezes, tem que ter um cuidado muito grande, que tem que ser curta, eu acho que tem experiência, mas você precisa de uma ação bem sistema 1 ali. Então, como é que você consegue tornar atrativa? Eu tenho visto mais na prática, ou seja, tem muitos conceitos lindos, mas na realidade é que em alguns momentos, para o sistema 1, para uma coisa que você não gosta de fazer, tem que estar muito claro algum tipo de benefício, né? E aí eu acho que realmente, na questão do Wi-Fi livre e tudo, eu não sei o que seria. Mas como é que você consegue gerar pelo menos aquela primeira participação? Então, e muitas pesquisas são pagas. Então, assim, essa é a experiência mais prática, né? Então, claro que assim, em todos os casos tem que ter experimento, e eu acho que em pesquisa vai desde uma questão de UX, que eu tenho certeza vocês são super especialistas, então como vai ver a primeira foi informação, vai ser pelo app, vai ser pelo mensagem, vai ser por e-mail, vai ser cor, vai ser amarelo, vai ser verde, vai ser laranja. O que vai estar de frase escrito? Por exemplo, 9 entre 10 pessoas responderam essa pesquisa, né, usando prova social.
Mas o principal é isso, a gente tentar ir no simples, sabe? Assim, às vezes a gente tenta realmente, eu já trabalho com algumas equipes de UX, às vezes a gente tenta realmente uma coisa diferente, e a inovação muitas vezes está em casa. A gente estava até falando isso com a Carol, às vezes você tem pessoas mais antigas que já tentaram várias ações, tudo, e às vezes a gente vem a ideia de inovação falar, cara, eu quero fazer uma coisa muito diferente, uma coisa nova que foi feita. E às vezes o histórico do que já foi feito, o conhecimento das pessoas ali, às vezes não é tão, como é que eu posso, bonito. Sabe, aquela questão, às vezes não é tão incrível. Tem ações que são incríveis, mas o que você quer é efetividade. Então, você precisa de experimentos e mensurar para você falar, cara, essa questão muito mais simples, pode não ser, pode funcionou. Então, essa é uma questão. E aí o Ivan estava falando em relação a... Você falou o negócio de esquecer, né? A questão da aplicação né, das políticas na prática, né? Quando vale a pena. Então, não, é fantástico, porque muitas vezes as pessoas, ou seja, a gente tem um cuidado como cientistas comportamentais ou pessoas trabalhando na área, muitas vezes, inclusive, se quer aplicar ciências comportamentais pelo nome, né? Economia comportamental, ciências comportamentais, tudo, e se quer uma decisão rápida. Então, como é que eu consigo colocar um nudge aqui que vai dar certo, a gente não vai testar, a gente não vai... E, realmente, para alguns casos, não vale a pena. O que a gente tem visto... mais na prática, que vai bem do delineamento experimental. Então, assim, a gente começou a usar um framework meio bem passo a passo mesmo, bem passo a passo, tipo de você mensurar, você explorar o conhecimento que você tem interno e a gente partir dos vieses, dos gatilhos. Então, assim, primeira definição do problema nesse caso aqui, que vieses estão na jornada, né? Ou seja, que vieses estão agindo em cada ponto. E, a partir dos vieses da árvore de decisão também, você ir tentando, em cada contato com a pessoa, tipo assim, você não pensar no processo como um todo, mas falou, cara, eu fiz aqui todo o processo. Nesse processo aqui de, tipo, eu quero que ela abra o site para entender o programa. É aqui que eu vou agir, aqui eu vou testar. Porque a maior dificuldade, eu acho, que às vezes você testar vários vieses e muito olhar o processo como um todo. Se a gente está falando coisa simples, eu tenho que entender, ou seja, que sistema, heurística, tudo vai agir pela saída daquele celular e abrir o site. Então, assim, a gente, mais como experiência, e acho que essa questão, essa construção foi muito conjunta, a gente tem um time grande, né, tudo, e de coisas que deram certo e coisas que, às vezes, não deram tanto. Às vezes, por exemplo, com um problema que, igual o Ivan falou, não tem as ciências comportamentais. Às vezes, ela está de preço, entendeu? Tem problemas que não são assim. E aí eu acho que a gente começou a ver com a prática isso. E muito essa questão de, normalmente, o testar tem que vir da liderança. Quando eu falo liderança, é tipo CEO, diretor, secretários, tudo, porque você tem que ter o tempo todo o aval e convencer eles de que tem que testar. Então, é muito incrível isso. Parece linda a ideia na coisa, mas na prática tudo acontece. A gente estava falando, num experimento recentemente, teve um ataque de abelha em frente a um dos lugares que estava tendo. Aí chegaram os caras, a gente tem as fotos, gente. Os caras todos de branco, com aquela máscara, tudo, para desfazer lá a colmeia de abelha. E tudo acontece, o sistema não solta o SMS, dá erro, e é muito fácil apontar o dedo, é muito fácil desestimular, porque são muitos detalhes. Então, o que a gente tem visto de efetividade é essa questão, ainda precisa-se muito de cima para baixo. Só para fazer um comentário em relação a quando vale a pena, né? Em 2015 ou 2016, a gente resolveu testar a capacidade do SMS ser efetivo na comunicação do Bolsa Família. Eu não mostrei ali, mas hoje a gente tem uma plataforma de comunicação direta com o beneficiário, que é a mensagem que sai no extrato de pagamento dele ou na tentativa de sacar. Então, a gente manda 14 milhões de mensagens todos os meses, e essas mensagens, hoje em dia, a gente tem até um dicionário de termos para saber como falar para ela fazer, né? Porque no primeiro ensaio de educação financeira, por exemplo, a gente, nessas frases de guia de bolso de educação financeira, antes de fazer uma compra, faça 3 perguntas. Eu nem vou lembrar agora quais são as perguntas. Se você precisa disso mesmo, semana que vem você essa compra vai fazer diferença na sua vida, esse valor poderia ser melhor gasto com outra coisa.
Mas a mensagem de extrato tinha limites. Não tinha caractere especial. As famílias começaram a comprar facas. 3 facas. Faça 3 perguntas. Faca 3. Olha a jaca. Então, assim, porque ainda tem a dificuldade da interpretação dos textos. Então, outra palavra que a gente parou de usar, grávida. Que vira gravida, engravida. Então, assim, melhor não, né? Então, as pessoas já falam tão mal do Bolsa Família se ainda tiver parecer que tem uma sugestão. Então, o que a gente começou a fazer? Testar, fazer alguns testes. O teste do SMS é um teste que é um alto custo para o programa. O primeiro teste a gente mandou mensagem para 47 mil pessoas. O celular de uma pessoa, de um brasileiro, estava nessa lista e ele morava em Londres. Nunca mais eu pude fazer um teste SMS no Bolsa Família. Entende? O custo, eu acho que o resultado do que você vai fazer tem que valer muito a pena. Então, hoje em dia, eu tenho um recorte muito para dizer assim, nunca mais dá esse ano, que aí eu consegui, né, deixar a ferida fechar e convenci meus chefes de novo. Porque deu muito tumulto, eram 47 mil pessoas que muitas vezes não eram do Bolsa Família, porque as famílias de baixa renda trocam muito o número celular. Então, não era efetivo para mim. Mas, de outra forma, eu hoje consigo, quando eu identifico, a gente tem controles mensais das informações da base do Cadastro Único com outras bases do governo federal. A gente tem um processo de interoperabilidade no departamento. Então, a gente identifica quando ela foi demitida ou admitida. A primeira coisa que se tem quando o olhar é muito persecutório foi admitida, a informação da renda tem que estar lá. Ok, eu tenho que falar para ele, eu tenho que incentivar ele a atualizar o cadastro, porque senão ele vai cair num processo depois de averiguação logo no futuro. Mas se ele foi demitido, eu preciso avisar para ele que existe uma ferramenta da proteção social também. Então, a primeira vez que a gente mandou uma mensagem, que era um teste, e a gente viu que valia a pena sugerir que ele atualizasse o cadastro para outras coisas. Você sabia que quando você é demitido, essa informação pode reverberar no aumento do benefício da sua família? Quase todas as famílias que a gente mandou essa mensagem atualizaram o cadastro dentro de 60 dias. Então, para a gente... E ao contrário, se você não atualizar, vai perder o benefício, não era tão efetivo quanto esse de aumentar o benefício. A gente está chegando no fim do horário previsto, mas eu acho que dá para estender mais 10 minutos. Claro, quem tiver compromisso, fique à vontade, mas eu acho que eu pedi um pouquinho da paciência para a gente aproveitar mais um pouco aqui. Então, a gente já tinha mais 2 perguntas aqui previstas. Meu nome é Vanessa, tenho um projeto que chama Calçada SP. Eu queria acho que veio um pouco da questão do custo-benefício, porque eu vi que demorou quase 1 ano e meio, né, entre começar o projeto, fazer os protótipos, né? Como é que a gente trabalha essa questão de prazo? Porque realmente é um prazo longo, que eu sei que é importante de fazer o teste. Mas, por outro lado, a vida muda muito, né, em 1 ano e meio. E eu, particularmente, tive uma experiência... Eu trabalhei na SECOM, na Secretaria de Comunicação da Presidência, no projeto digital lá. E eu vejo o resultado, como quando a gente conseguiu fazer ele acontecer, como ele já era quase meio defasado, vamos dizer assim. Como é que vocês enxergam isso? Como é que a gente acha esse ponto de equilíbrio, se é que dá para achar? Obrigado. Temos mais uma pergunta aqui. Alô. Isso. Meu nome é Luiz, eu sou da SMIT também, só que da parte de governança, da inovação e tecnologia da governança. Queria ouvir um pouco das duas sobre a questão da aplicação da metodologia. A gente sabe, a gente viu agora que teve a identificação de 4 pessoas diferentes, e ao mesmo tempo a gente sabe que a questão de aplicação do nudge realmente depende radicalmente, no caso das pessoas, de perfis diferentes, tem botõezinhos diferentes que você tem que apertar. Como é que foi feita a aplicação do nudge para uma população que não é de controle? Então, você tem uma mistura de vários perfis diferentes. Como é que você aplica, teoricamente, metodologias diferentes para grupos diferentes, que está tudo numa mesma coisa, numa mesma mistura? Como é que faz isso? Queria ouvir um pouquinho melhor esses comentários, por favor. Obrigado. Temos mais uma última pergunta ali, daí depois a gente faz a rodada.
Obrigada. Eu sou a Gabriela, sou de Smith também, sou da equipe da Política de Atendimento ao Cidadão, que foi implementada há pouco tempo. E agora a gente está fazendo um diagnóstico, né, um questionário, que está sendo aplicado nos gabinetes e vai ser aplicado também nas praças de atendimento. A minha pergunta é como fazer com que os servidores, né, dos gabinetes respondam o questionário e levem a sério o que a gente quer fazer, porque acho que muita gente deve imaginar o esforço que é fazer um questionário bem feito e esperar que as pessoas respondam e aceitem aquela política pública que é nova. Né? Então, a minha pergunta é essa. Obrigada. Vou começar agora, então, pela Carolina. Bem, vou responder em relação à metodologia. Quando a gente fez os 2 grupos, a gente não selecionou por personas. A gente selecionou por algumas características em termos de mercado formal de trabalho, quantidade de tempo no Bolsa Família, quantidade, renda per capita, quantidade de filhos. Os grupos foram desenhados exatamente iguais. Porque o que a gente percebeu em relação às variações é que elas... Por exemplo, uma mulher que tinha 4 filhos ou uma que tinha 2 filhos, ela não necessariamente ia automaticamente se encaixar em algum dos perfis. Então, as personas... a gente até depois fez uma mesma avaliação das personas após a avaliação de impacto e a gente viu que estava exatamente na mesma proporção da pesquisa inicial. Então, além das 3 tecnologias que nós estamos disseminando desde maio desse ano, a gente já está implantando para 300 mil famílias. Já começamos já preparamos mais de 780 técnicos de 400 municípios brasileiros esse ano e já começamos a distribuir. Então, os CRAS, né, os Centros de Referência de Assistência Social, já estão executando. A gente percebeu que essas 3, elas atuavam com mais força nos perfis menos vulneráveis, na guerreira e na última que eu nunca... Visionária, exatamente. Porque a fragilidade das outras 2 era muito grande, precisava de um conjunto de outras ações. Outras 9 tecnologias também foram testadas e também tiveram bons resultados, especialmente com esses 2 públicos vulneráveis. Então, está no portal vidadinheiro.gov.br e a gente aponta para as nossas equipes de assistência social também como ferramentas que elas podem ser usadas em oficinas que são feitas já nas oficinas com famílias, da atenção básica da assistência social. Em relação à questão do tempo, eu não tenho a sua resposta de uma maneira, talvez, que vá agradar. Né? O meu projeto durou 5 anos. Eu não consegui fazer de outra forma, e hoje eu acho que eu fiz no tempo mais rápido possível, exatamente porque a gente queria testar, pilotar, ter resultado, e nosso mínimo eram 3 intervenções com a quantidade de beneficiários que a gente estabeleceu como mínimo para ser representativo para o Bolsa Família. Então, eu acho que vai depender exatamente do que você está querendo, do tamanho do impacto que você quer. No meu caso, o impacto precisava ser tremendo. Nós tivemos o investimento do Banco Mundial da ordem de R$10 milhões para produzir o material, preparar os municípios brasileiros e a construção de um sistema de acompanhamento da distribuição e do apoio e do acompanhamento dessas famílias. Então, eu precisava de tempo, de algo robusto para oferecer. Então, para mim, 5 anos. O desafio foi mais nosso em termos de passar governo, entrar governo e você pular das lambadas e continuar lá, né? Então, mas em termos de tempo, de esforço, acho que foi o adequado. Então, essa pergunta é fantástica por alguns desafios que a gente tem no Brasil. Então, lá fora, por exemplo, o risco, na verdade, do experimento ele é muito grande, né? Porque a gente sabe, a gente discutiu aqui, pode dar certo, pode dar errado. Você tem que avaliar a política pública tanto curto prazo quanto longo prazo. E aí é isso, às vezes você mobiliza muitas pessoas, eu vou falar que às vezes nem é dinheiro, mas você mobiliza um grupo tão grande e você tem tudo, e aí dá errado. É um processo até assim, é difícil até da pessoa fazer um experimento de novo. A gente trabalha muito com esse processo. Então, assim,
O que acontece hoje em dia, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente até a equipe pega pouquíssimos projetos. Existe um trabalho muito intenso de implementação, de análise de dados, amostra, tudo simultânea, para uma entrega muito rápida, por essa questão que realmente acontece de tudo muda, as tecnologias mudam. A gente tem uma grande vantagem hoje em dia, que tem a parte de Big Data, de dados, que, se eu pensar assim, eu realmente comecei há 13 anos atrás nessa área. Então, a gente não tinha esse processo tão rápido de feedback. Então, existe. O que acontece? Tudo pode acontecer em campo. Então, às vezes, você planeja, você desenha, aí você vai implementar, você tem que comprar o material, você tem que fazer, você tem que articular com prefeitura e todo o processo. Então, assim, o planejamento é muito importante. Agora, o que acontece lá fora, né? Então, o ponto é esse. Lá fora, você tem um subsídio muito grande. Por exemplo, no centro que eu fiz parte lá de Decision Research, só para experimentos de laboratório, eles ganharam 1 milhão de libras no ano que eu estava lá. Harvard, Stanford, LSE, todas as universidades ganham milhões, e o Behavior Insights Team, tudo. Por quê? Porque esse risco ele tem que ser comprado, e o difícil é isso. A gente não tem esse mecanismo, e até para toda a Secretaria de Funding, e a gente, de certa forma, o experimento ele tem que dar uma liberdade de errar. Então, quer dizer que você vai colocar o dinheiro e é igual a startup, né? Os empreendedores que não dão certo. Você tem que, sim, estar com todo o investimento ali, mas você tem que estar preparado para não dar certo e fazer outras. Então, assim, é um desafio. Acho que todo o sistema, aí vocês conhecem, muitos de vocês melhor do que eu, toda a parte burocrática, de funding, de como você conseguir, traz para a gente vários pontos aí de desafio nesse sentido. O que eu acredito é que muito do experimento, às vezes, você pode simplificar, mas simplificar que eu digo assim, por exemplo, a gente tem aluno que formou agora, a gente tem vários TCCs. Ela foi para o metrô e colou faixas no metrô em Brasília e ficou filmando questão de volume, entendeu? Assim, de pessoas que participavam. A gente teve um nudge da saúde, que foi de lavagem de mãos, que é muito sério nos hospitais. Então, tentaram mensagens mais prova social e mais aversivas, e mediram. Então, às vezes, a solução está em ser uma amostra menor, mostrar um resultado. Então, você teve uma amostra realmente, às vezes, num bairro, né? Só tem que desenhar direitinho para essa amostra não ser facilmente contestada. Porque também, às vezes, você gera um esforço muito grande numa amostra pequena e ela não é representativa. Mas o menor possível para você implementar com o maior controle possível. Então, eu diria assim, é melhor você fazer uma coisa menor com mais controle, num experimento de campo, do que uma coisa maior que você não tem controle de indicadores, você não tem controle de nada. Então, primeiro é esse negócio de começar pequeno. Em relação às personas, eu acho que as personas, por isso que eu realmente, repetindo, né, acho muito legal o trabalho, porque a persona, você tem que investigar o comportamento humano até para a gente desenhar a jornada, a árvore de decisão e tudo mais, né, os vieses, tudo. Então, as pessoas são muito ricas. E eu estou falando de políticas públicas, mas empresas privadas, tudo, ela ajuda a gente a inspirar. Até olhando os vieses, você olha e inspira. Cara, o problema dela é muito diferente do que eu imaginava, porque é uma realidade diferente da nossa. Mas só tem uma questão de experimento e de ações como essa, no geral, é você tentar pensar já nos indicadores lá na frente. Então, como é que você vai mensurar e implementar as próprias personas? Normalmente não é comum, mas não dá para fazer as personas, né, porque até pesquisa, etc. Mas eu vou acionar, por exemplo, pessoas de tanto a tão valor, de uma certa forma, pessoas que estão 30 dias sem sacar o dinheiro, eu não sei tantas peculiaridades desse programa, mas, assim, como você consegue, das personas, extrair dados variáveis, porque o Big Data, o sistema consegue gerar, para você segmentar de alguma forma. Mas, então, quando você constrói a persona, você já tentar coletar dados que você consegue extrair do sistema. Não sei se está claro. Então, assim, você consegue coletar toda a parte de persona, de hábito, tudo, mas você pega o valor, filhos, o que você tiver do sistema. E aí você vê a correlação estatística, clusteriza, tanto pelas personas, mas como com as variáveis que você consegue extrair do sistema. Tá? A gente também usa. Então, a gente usa, assim, não é o Design Thinking, o Framework, mas são muitas ideias. Acho que o Design Thinking, metodologias ágeis, ajuda muito.
metodologia própria, mas sempre inspirada, né? E vai post-it para cá, para lá, que eu acho que vocês estão acostumados. Então vai. Só falando em relação à pesquisa, eu acho uma coisa, acho que tem que fazer um experimento, entendeu? Assim mesmo, eu não conheço um experimento específico nisso. A única questão é essa questão de comprar a ideia. Então, assim, às vezes, uma pessoa de cima... Infelizmente, por isso que eu estou falando, em relação à pesquisa, é uma coisa muito louca, porque é coisa básica. Ou seja, tipo, tem que fazer, tem essa meta, ou faz uma competição de áreas que já responderam à pesquisa e dá um brinde, entendeu? Então, assim, são coisas muito simples, mas, assim, simples entre aspas, mas, na minha opinião, nesse caso, é o que mais funciona. Gente, então eu queria agradecer muito a Flávia e a Caroline por terem estado aqui com a gente hoje, agradecer muito a presença de todos vocês. Muito legal, então, terminar esse Diálogos Smith, o último do ano, com casa tão cheia, uma discussão tão legal. E aí a gente espera voltar a vê-los finzinho de janeiro, talvez começo de fevereiro do ano que vem, com novos temas e discussões. Tá bom? Muito obrigado a todos.